Estamos no ar, estamos ao vivo, Codificado Podcast, versão tecnologia. Uma boa noite a todos que estão presentes com a gente. Lembrando aqui, agradecendo a todos, toda a noite, que vem aqui, participa da gente, com a gente no chat. E lembrando que hoje também você pode fazer perguntas aqui para nossa convidada. Lembrando também que você pode deixar aquele likezinho logo de cara e se inscrever no canal. Eu sou o Kiko, muito prazer. E hoje eu estou aqui com meu amigo, parceiro de mesa, Pedrão. Como é que você tá, Pedro? Tudo bem? Tô mais calmo hoje. Então, assim, cada semana eu vou ficando mais calmo. É isso. E hoje, a nossa presença ilustre, nada mais, nada menos que ela, Valéria. Valéria, aí, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Obrigado pelo convite. Vocês são bastante corajosos por me chamar aqui. Que nada, a gente sabe que você é uma pessoa de muita força e o Pedro queria muito te trazer aqui e muito importante pra gente você estar aqui essa noite para nos ensinar um pouquinho sobre tecnologia. E lembrando vocês também que tecnologia se conectando com tudo, então estaremos nas plataformas streams de áudio, estaremos no YouTube ao vivo e nosso Instagram também, @Codificado Podcast. Vai lá, nos siga, que é muito importante, tá? E lembrando, deixando aquele likezinho para começar a nossa noite. E vou deixar aqui as primárias com meu amigo Pedro. E aí, Pedrão? Tranquilo? Manda aí. Tranquilo. Tudo bem, Valéria? Graças a Deus, tudo bom. Vamos começar. Primeira coisa que eu queria, para startar o nosso bate-papo aqui, como é que começou a sua vida no trabalho, né? Porque, por exemplo, a gente acompanha bem a dificuldade da mulher de arrumar um emprego. Como é que foi isso na sua época, né? Como é que foi o start do preciso trabalhar, eu quero trabalhar vai fazer parte do meu dia a dia? Isso tudo veio lá de trás com meu pai e minha mãe, né? Minha mãe é uma pessoa, os dois, graças a Deus, estão vivos até hoje, com 92 anos. E a minha mãe foi a primeira caixa da Mesbla e usando uma máquina elétrica pela primeira vez, né? Então ela tinha o maior orgulho de falar disso. E o meu pai é aquela pessoa que sempre chegava em casa dizendo o que ele tinha resolvido naquele dia, ele e os amigos dele. Não, hoje surgiu uma situação assim e tal, e a gente pensou isso, aquilo, ele resolveu e fez, e aconteceu. E ele era da polícia e nas horas vagas trabalhava como taxista. Quando ele chegava, não existia o Waze, né? Não. Daí ele contava com a maior felicidade que entrava um passageiro no carro e dizia, quero ir para tal lugar. Vinha o percurso na cabeça dele, né? Então ele sabia direitinho o que fazer e às vezes tinha hora para chegar e ele conseguia. Eu achava que trabalhar era uma coisa maravilhosa, eu queria trabalhar aquela hora, com 7, 8 anos de idade. E não podia, né? E ele sempre dizia, um dia você vai trabalhar, só que tem que ser um emprego de meio período para poder estudar à noite, não vai poder parar de forma nenhuma. Daí eu consegui meu primeiro emprego, que não tinha nada a ver com tecnologia, mas teve a ver com algo que eu faço até hoje. Foi no Hospital do Servidor Público e lá eu aprendi o que é atendimento, né? Que eu era locada exatamente no ambulatório de pediatria. Então eu era responsável por pegar os exames, aí eu tive que fazer network, conhecer todo o pessoal dos laboratórios, que aquilo é o mundo, né? Se olha por fora parece um prédio não tão grande, mas ele é enorme. Então, consegui conversar com todo mundo, consegui os exames na frente, consegui que todo mundo me ajudasse, chegar na hora da consulta com os prontuários arrumados, com todos os exames lá dentro. Enfim, nessa época acho que eu aprendi exatamente isso, o que é atender, o que é cliente e o que é fazer relacionamentos fortes para que o trabalho acontecesse. Foi muito prazeroso, eu uso isso até hoje. E nessa época você tinha quantos anos? Pode falar? 16. 16 anos? 16 anos. Você começou com 16 anos. Eu comecei com 15 também. Tá vendo? Olha aí que futuro bom que a gente teve. Eu também cheguei. Não, preciso trabalhar. Aí foi meu primeiro emprego. Primeiro emprego, na época, podia ser registrado, né? Sim, registrado, direitinho. Com 15 anos. Né? E tecnologia? Como é que nasceu tecnologia nesse start todo aí? Isso aí foi um pouco mais para frente, com muita dor do coração eu saí, tive que pedir demissão do servidor, porque o que eu ganhava por mês não pagava a faculdade. O primeiro ano até deu, porque tinha juntado um pouquinho de dinheiro. E aí eu fui trabalhar com a coisa que o meu pai mais odiou na vida, que eu fui trabalhar com vendas, né? Aí ele vira para mim e fala assim, vendas não, por favor.
Vendas é um pessoal despreparado, é coisa de desempregado, é gente que engana pessoas. Por favor, não engane ninguém. Outra coisa que eu até hoje sou, porque você pode trabalhar em produtos, você pode trabalhar onde for, que somos mesmo, cada um de nós é vendedor, né? É de ideia, é de conceito, é de produto. Eu brinco muito com o meu pessoal, juntando o primeiro assunto com o segundo, que a gente se relaciona o dia inteiro. De vez em quando, nas horas vagas, a gente vende uma maquininha, uma impressora. E vendas, para o próximo, vamos dizer assim, para o próximo momento, né, para os próximos anos, é a profissão que vai sobrar. Porque se você não for vendedor, você não... acabou. Entendeu? Nós temos uma inteligência artificial chegando e mais um monte de ferramenta, robóticas, né, e é isso e aquilo. Então, hoje você tem que ser especialista em vendas. Então, tudo, você vai num consultório, né, vai fazer um tratamento odontológico, o dentista tem lá o teu certificado de vendas. Então, eu acho super legal isso, porque quando nós começamos, a gente pode colocar assim, né, quando eu cheguei em casa também falei que eu ia vender, ficou todo mundo olhando pra minha cara, assim, assustado, né? É difícil. O que deu errado, né? Não deu nada. Deu errado, assim, a família achava isso, nossa. Porque acho que eles queriam que eu fosse engenheiro, né? Eu vou ser vendedor. E sou vendedor há 40 anos. Onde tem serviço, tem vendas, né? Não tem como. Tudo. Aqui passou um vendedor, aqui passou um vendedor, aqui passou um vendedor, aqui passou um vendedor. Em tudo tem um vendedor. Tem o bom vendedor, tem o médio vendedor e tem aquele que está passando por ali que é um pouco a sua especialidade, né? Que é o ser humano, né? Valéria, olhando lá para trás e vendo hoje o mercado de trabalho, como é que você vê a mulher na sua área hoje ou em outras áreas? Como você começou e como é que está hoje? Você acha que foi mais difícil para você naquela época? Hoje está mais fácil para elas? As pessoas estão mais preparadas? Qual a sua visão? Eu não sei se preparadas, mas na época, quando eu cheguei, por exemplo, em tecnologia, que já faz algum tempo, para você ter uma ideia, o primeiro contato que eu tive com alguma coisa parecida com, o termo nem era usado, em 81 eu fui fazer uma entrevista, na época se chamava Memphis, hoje se chama Extra Life, existe até hoje essa empresa, o senhor Irving e a dona Inês. Posso falar o endereço dela? Opa! Arnolfo de Azevedo, no Pacaembu. Arnolfo de Azevedo, exatamente. E eu dei eu chamo de sorte, né? A gente pode dizer que veio da onde, sorte é um merecimento também, a gente procura, a gente está no lugar certo, na hora certa e as coisas acontecem. Então, sempre, desde o meu primeiro emprego, tinha uma mulher e tinha um homem. No servidor tinha a Zoraide como supervisor e o seu Hélio como gerente. Na Memphis era a dona Inês, a dona, e o senhor Irving, o marido dela, cuidando da parte de vendas. Então, sempre teve alguma mulher forte perto para ser o exemplo daquela coisa, né? Agora, e lá tinha tudo para informática, menos o computador, né? Todo o arredor tinha. E no final da história, foi o primeiro contato que eu tive com tecnologia. Eu quis saber onde era, como é que era e tal. Aí um dia, uma cliente nossa, a Mirella, vira e fala que o Marco Antônio, que na época era um gerente nacional de vendas da Microtech, né, você deve lembrar, era o sonho de consumo de todo mundo trabalhar nessa empresa, só que ele estava deixando a Microtech para abrir uma distribuidora, que ninguém nem sabia o que era isso, né? E era ela colocou uma série de coisas que o marido estava precisando para montar essa empresa, uma pessoa que fosse assim, assim, assado. Eu falei, serve eu, né? Ela falou, claro, né? Vamos lá, vamos conversar. Aí conversamos e começou a bendita da Via Brasil, com o Ulisses Rios Lima, com o Marco Antônio, com a Sandra, que tomava conta da parte contábil e financeira ali, e uma pessoa na logística, que era o Misael. E eu na parte de vendas. Assim começou, né? E ali, toda reunião que você participava, né, eu era a única mulher. Né? Nunca vi grandes problemas com isso, mas de vez em quando era complicado você ser a voz de alguma coisa, era meio difícil, né? Você tinha que ir criando confiança, criando relacionamento, criando respeito mesmo, porque não, para poder ser ouvida, né? Então isso aconteceu muito no começo. Mas porque diferente de você, mulher,
os homens já era natural isso acontecer, né? Tranquilo. Sim. Tranquilo. Já estava no. A impressão que sempre se tem é que o melhor cientista é homem, que o melhor tecnólogo é homem. E hoje em dia, o que tem de gostoso hoje em dia é que não. Né? Volta e meia a gente brinca bastante com isso. Nossa, quanta mulher na sala. O ar-condicionado hoje então vai ficar mais baixo, porque para os homens é muito gelado, e as mulheres passam frio, né? Então a gente brinca muito com essas histórias e volta e meia você entra em reuniões assim, já chegou o momento de ter mais mulher do que homem na sala, né? Então o mundo foi caminhando de uma forma que hoje não tem, eu sinceramente não vejo mais isso, sabe? Você é homem, eu sou mulher, são seres humanos, sabe? O que você tem para colaborar, o que você tem para entregar e não se liga muito mais para essas coisas. Não. Você já sente isso no ambiente? Já? Sim, que não existe mais aquela barreira que a mulher tinha que saltar e mostrar, o que você falou mesmo, tinha que mostrar o quanto que você era boa para ter voz e assim vai. Eu acho que hoje uma coisa democrática que acontece é assim, o ser humano, independente do sexo ou gênero que ele tenha, ele tem que provar sim, que ele tem capacidade para conseguir alguma coisa. Porque quando você faz de qualquer jeito, quando você não liga para o que vai acontecer depois daquele trabalho, quando você não vê no que o seu trabalho vai repercutir, você não tem futuro, você não caminha muito ali. Então, independe de sexo, depende muito, sim, do que você quer fazer. Por exemplo, hoje em dia, qual é a expressão mais usada por todo mundo? Você tem que ter um propósito, né? Concordo, tem que ter mesmo. Só que eu gosto muito mais da palavra ao contrário. Sabe aquela coisa assim, você fez isso de propósito? Eu fiz de propósito, assumo que fiz de propósito. Eu acho gostoso acordar para viver de propósito, sabe? Viver por querer, viver uma vida dolosa, sabe? Eu vivi porque eu quis, eu assumo aquilo que eu fiz, eu penso dessa forma, aí você me diz a sua, o outro também diz, a gente troca, vê qual a melhor forma. Hoje mesmo, um pouquinho antes de sair do trabalho, chega uma pessoa que trabalha comigo e fala, olha, eu tive uma ideia de fazer assim, 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 o que eu acho? Falei, nossa, que ideia, eu amo ideia, né? Traga uma ideia nova. Quem está trazendo a ideia não importa, né? O que importa Sim. é o que aquela pessoa está colaborando, porque percebeu uma forma de fazer melhor, até o que já é bem feito. E você Sempre transforma. tem como fazer melhor. Opa. E você transforma, porque ele dá o start, né? Sempre. E você transforma e aquilo vai crescer. Mas esse seu jeito de pensar é um jeito mais feminino, né? É um jeito mais humano. Você está humanizando mais a coisa que geralmente nas empresas não são assim, né? Ou você acha que já é? Tipo, você vê dessa forma, que você recebe, né, todas as orientações, tranquila. Agora, será que o homem também pensa disso ou ele é mais mecânico? Olha, de novo, eu não acredito muito nisso, porque eu acho que quem cria um homem é uma mulher, né? Então, tudo depende muito da forma que ele quer conduzir aquele trabalho, se ele quer ter um time ou se ele quer ser a estrela. Né? E, de novo, eu sempre acho que não tem a ver com sexo, não tem a ver com gênero, tem a ver com o ser humano. Né? Você encontra também entre as mulheres pessoas que não são assim. Você encontra entre os homens esse que não tem esse biotipo, né? Essa forma de agir. E, de novo, toda vez que você quer ser alguém gregário, conseguir um resultado bom, um resultado que transforme alguma coisa, que seja diferente, né? Você vai pensar em todo mundo, você vai querer ouvir todo mundo, você vai querer saber. Não dá para ouvir todo mundo também, né? Às vezes eu sou um pouco exagerada no termo, mas ouvir aquelas pessoas que estão em volta de você, que fazem acontecer. O que você acha? Como é que você acha que deve ser feito isso? Qual é a ideia do dia? Adoro ideias, né? Tragam ideias. Às vezes a ideia não é aplicável, mas ela pode dar origem a outra, ela pode ficar ali estacionada, e aí lembra aquela ideia, agora a gente pode usar. Essas coisas você tem que ter. Que é aquela diferença, né, que eles falam de líder e chefe, né? O líder é o cara que lidera, que ajuda, tá presente, contribui, e o chefe é o cara que manda e faz o que ele tá afim, né? Mais ou menos. Eu não sou do mundo corporativo. Com certeza. Isso não muda. Eu adoro, eu brinco muito com o pessoal, que eu adoro quando eu saio de férias e o mês rende mais do que o mês que eu estava.
né? Olha que gostoso. O pessoal aprendeu, o pessoal sabe fazer e não precisa da minha vigilância, né? E é o que eu detesto fazer. Eu gosto muito de trabalhar junto, né? Essa coisa de aconteceu porque a Valéria estava lá, não aconteceu porque ela não estava. Eu acho que isso já passou também, sabe? Por isso que eu volto a insistir. É importante que as pessoas que trabalhem contigo elas tenham a noção da importância do trabalho que elas fazem, sabe? Do que aquilo acarreta, né? Essa coisa do eu fiz a minha parte, odeio isso. Nunca você fez a sua parte se o todo não aconteceu, sabe? Ou então foi nada aquilo que você fez a sua parte e o resto não aconteceu, não seguiu, não foi redondo, não aconteceu como deveria, o todo não se completa, né? Então é sempre formato importante. da equipe, né? Exato. Formato da equipe. Exato. Tem que se pensar no conjunto. O pensamento de grupo, né? O cara tem que ser um... Você pega um time de basquete, né? Aquele que faz o ponto e vira estrela. Mas e o levantador? Se ele não existir, ele não faz acontece nada. O outro que defende, se não defender, como é que fica? Né? Todos são importantes, cada um com o seu tipo de contribuição, mas ativa. Todo mundo ativo, sabendo que precisa participar, sabe? Isso é fundamental. E o que você falou no começo lá, né? Com propósito, né? Que fiz propósito, tentou, né? Mesmo errando, acertando, é o cara que... É a pessoa que vai tentar, pelo menos, né? Você quer isso, você quer gente tentando, né? Gente tentando acertar. E gente que não acredita nessas modinhas também, né? Algumas coisinhas eu detesto bastante, que é uma coisa assim... não tem que desistir nunca. Pô, você já não desistiu de coisa na sua vida e não foi muito inteligente você ter desistido e mudar Tem hora do que você rumo? tem que parar. Tem que parar, pensar, falar, calma aí, deixa eu mudar a estratégia. Não, eu não desisto nunca. Não, tem hora que é importante você parar, pensar, esse aqui é o caminho, não é o caminho, o que eu preciso fazer diferente, ou então preciso parar isso aqui de vez, né? Não é assim que se faz. Ou surge uma onda, né? Tá todo mundo surfando a onda, eu vou também. Poxa, de repente você precisa estudar alguma coisa, você precisa entender aquilo melhor. Você não pode jogar sua empresa dentro de uma moda, né? Você não pode, porque todo mundo está fazendo, você vai fazer também. O preparo é importante, o estudo é importante, a análise é importante. Deixa eu colocar uma pimentinha aqui. Com esse volume de rede social que nós temos hoje, por exemplo, vamos começar ali, TikTok, Instagram, Facebook, né? Facebook já morrendo, né? Mas hoje o que incomoda mais, né, o mercado é o Instagram e o TikTok, o mercado corporativo, né? Como é que você vê isso? Porque essa geração, ela tá 2, 3 horas ali por dia, tem gente que muito mais, consumindo essa informação toda distorcida. Isso ajuda ou prejudica no desenvolvimento das pessoas hoje? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, eu acredito muito no seguinte, a tecnologia, de uma forma geral, ela só ajuda, ela facilita a vida das pessoas, ela melhora, ela cura coisas, faz pesquisas, ela facilita a sua vida, ela torna a sua vida mais rápida, ela faz uma série de coisas, desde que ela não se torne a sua vida, né? E aí, quando você fica totalmente focado nessa quantia de informações que vem de tudo quanto é lado, você tem um excesso de informação e uma pobreza de foco, uma pobreza de conhecimento, sabe? Todo mundo sabe se tornar, não é todo mundo que faz isso, mas todos que fazem isso, ficam o dia inteiro em cima desse tipo de coisa, você consegue bisbilhotar sobre vários assuntos, mas não saber nada sobre nenhum. Ele não lê um livro, né? Não. E agora com o chat, o pessoal está achando que não precisa ler mais também. Mas não adianta nada o chat, não adianta nada o IA, se você não souber fazer as perguntas da forma correta. Entendeu? E aí, como é que você está vendo a inteligência artificial entrando nesse mundo com a sua visão, entrando na sua vida primeiro, né? Não no mercado nosso de trabalho, eu acho no nosso dia a dia. Em primeiro lugar, né, ela não engana ninguém. Ela já vem dizendo, eu me chamo inteligência artificial. Ou seja, a raiz é você. Você é o piloto. Da mesma forma que o Copilot, né? Esse aí já entra exatamente o que você está falando. Ele é um copiloto. Piloto é você.
Então, se você não souber fazer a pergunta, se você não tiver conhecimento, se você não tiver riqueza de vocabulário, você vai receber se abriu lá uma torneira e vai sair o que for saída lá de dentro. Você não tem... Não vai te ajudar. Se você não tiver critério para fazer seleção, né, do que você vai questionar ali, você vai receber uma enxurrada de coisas. Se você não souber analisar aquilo que você recebeu, você vai fazer o pior de tudo, né? Você vai começar a propagar coisas erradas, propagar bobagem, propagar coisas que não são reais, né? Colaborando com o quê? Com fake news, com uma série de coisas. Desinformação, essa é a palavra. E aí as coisas não fluem, né? E tem muita gente hoje que qualquer assunto que você comenta, a pessoa, não, mas eu vi isso. E morre ali. Se você for um pouquinho para frente... você vê textos, né? Esse texto aqui, para dar credibilidade ao texto, né? Eles colocam o nome de alguém que tem uma credibilidade, às vezes nem vivo está mais, e aí o pessoal sai, não, mas quem falou isso foi o fulano de tal. Nunca que ele foi escrito pelo fulano de tal. Né? São coisas... Tem isso, né, cara? É o dia a dia. O mundo tecnológico esse, que é o para estimular a dopamina das pessoas, né? Que a tecnologia também, né? Ela foi criada assim. Como chamam? Os Instagram da vida. As plataformas, né? Plataforma digital. É tudo para estimular a dopamina do cara, para ele, né? Dar aquela sensação de prazer, né? Equipamentos tecnológicos e plataformas digitais estimulam a dopamina da pessoa, né? Dopamina é aquela neurotransmissor que vem com aquela função de dar prazer, né? Uma função do cérebro que dá prazer. Então, tudo que dá prazer pro cara, como você comer algo gostoso, como você fazer uma atividade física, ou até terminar uma tarefa... prazeroso. Uma tarefa difícil, o seu cérebro libera a dopamina. E hoje, esse mundo digital, o que ele mais faz é liberar o prazer instantâneo ali, né? Então a pessoa não vai mais procurar, ela não tem mais capacidade de ir mais profundamente na coisa, né? Você tem a falsa sensação de que você agora sabe aquilo. Que é um saber que não resiste a 4, 5 perguntas, né? Então o importante é você deixar a tecnologia ajudar a sua vida, tá? Abrir caminhos até para você, mas ela não passar a ser a sua vida, né? Tipo, quantos amigos você tem? Eu tenho 1.500. A gente não dá conta nem de 15, né? Sim, às vezes nem 8. de 10. Se tiver 3 é muito. Opa, aqueles mais chegados, né? Então a pessoa acredita mesmo que ela tem 1.500 amigos, né? Olha que já escutei pessoas falando um número maior. Opa, tem. E quando fala em seguidores, então? Nossa Senhora, né? Aí você vai, quantos desses te conhecem, né? Quantos desses já conseguem um dia encontrar contigo e falar, nossa, o que você tem, Kiko? Você está estranho hoje? Nem percebe, nem te vê, não, né? Uma coisa que eu falo muito pro meu pessoal, né? Você contatou esse cliente aqui? Sim. Ligou ou digitou? Né? Enquanto você está digitando, tem alguém ligando para ele, perguntando, vendo. Mandou um e-mail. Opa, né? Vendo como é que a voz dele, se ele vai realmente fechar aquele negócio, se aquele produto que você ofertou atende realmente ou não, né? Então, o que você não pode é deixar o humano, né, acabar. Você digita para todo mundo, você manda sinalzinho de abraço em vez de abraçar, você manda coraçõezinhos batendo e você não sabe a quantas está batendo do outro e por quem está batendo do outro. Alguém fez uma graça, você mandou 3 kkk e na verdade você nem está rindo, né? Você quer compartilhar uma graça que na verdade nem fez sentido para você, não foi relevante, e você achou kkk, mas pô, tô com kkk, mas eu tô aqui tomando um café, né? Ficou meio... Esse vazio. É o artificial, né, do mundo. Não é? Né? É uma coisa, é uma vida editada, né? E aí não é à toa que tem tanta depressão, que tem tanto problema. É tão gostoso você viver uma vida real. Tem hora que você sofre, tem hora que você chora, tem hora que você ri, tem hora que você... Né? Isso é humano, são sentimentos, né? Quando você vai afogando tudo isso, ou passando para frente, nossa, olha que lugar legal, olha que... E você tá ruim naquele lugar, você não tá bem, né? Você até pode estar tirando aquela foto, mas você não tá legal, né? E tá todo mundo achando que você tá na... Não, uma coisa que eu vejo, às vezes até viagem, a pessoa viaja, eu vejo muita gente viajando
pra um lugar e assim, óbvio, né? Todo mundo faz isso. Só pra tirar uma foto pra dar um check. Você vai lá na Pirâmide do Egito. Check. Nossa senhora. Dubai. Check. Entendeu? Na verdade, pô, o cara não foi lá, ele não viu lá a Esfinge, foi no Louvre, passou a milhão pra tirar uma foto, mas não quis entender o que acontece, porque a necessidade de dar um check, tirar a foto e, né, a gente conversa muito disso, é mais importante do que você comer o próprio prato de comida que você tá comendo, e o check é muito mais saudável, né, cara? Você fala, pô, bicho... Eu entrei no Louvre e virei pra uma pessoa e falei assim, olha, eu ficaria aqui 3, 4, 5 dias. E ele falou, meio-dia pra mim tá visto. Eu parei. Eu falei, visto o quê? Não dá pra ver nada lá. O cara passou de patinete. Só tá olhado, não, né? Não visto dá não. pra ver a Mona Lisa, pra ostentar, pra ficar ali, tem que ficar... Meu Deus. E você leva um susto, né? Porque é um quadrinho desse tamanho. Assim, leva um susto. E eu queria te fazer assim, te provocar de uma outra forma. Contando um caso meu, né? Por exemplo. Quando eu comecei a vender, e eu vendia produtos de reposição na época, eu visitei durante um ano, segunda, quarta e sexta, o cliente, para conseguir tirar um pedido, para tirar o primeiro pedido naquele cliente. Então, quando eu tenho oportunidade que está fazendo algum treinamento, conversando com alguma equipe de vendas, eu comento isso. Eu falo, olha, vender é conquistar. E eu conto esse caso desse Laticínios aí, que eu visitei ele durante um ano, 3 vezes por semana, para conseguir tirar um pedido. Que eu dava a mão para a pessoa e a pessoa não estendia a mão para mim. Que eu falava bom dia e a pessoa não respondia. Então, e aí eu tenho diversas leituras disso hoje, né? Com o tempo, né? Então tem assim, você é louco, eu nunca queria fazer isso, eu não sei o quê, não sei o quê. Eu olho para essa situação hoje e falo, bom, eu sou essa pessoa porque eu fiz aquilo. E como é que você vê essa geração nova num problema desse? Porque o que eu vejo hoje? Por que os clientes param de compra com você e depois não compra mais? Porque ele está sendo mal atendido. Entendeu? Por quê? Porque o vendedor não está conversando com o cliente. E aí o vendedor, ele aceita se comunicar com o cliente pelo WhatsApp, por e-mail, né? E entra aquilo, né? Um monte de sinalzinho, mas não cria um relacionamento, não se aproxima. E a pessoa passa a nem confiar nele. Porque você imagina esse cliente, eu lembro o nome dele, Edgar. Eu visitei ele 1 ano, 3 vezes por dia. Você imagina a confiança que esse cara teve comigo? Porque ele falava, cara, tá chovendo, o cara tá lá. Tá sol, o cara tá lá. Meu, tem greve, o cara tá aqui. 1 ano. Fala, Edgar, aquele abraço, manda aquela pizza pra gente agora aí, que a moral tá alta aqui, hein? Tá. Mas você percebe isso? 1 ano você visitando aquilo ali. E como é que você vê isso hoje nessas estruturas de vendas, por exemplo, você tá de um lado, eu tô de outro, o Kiko tá de outro, né? Nessas estruturas hoje, e como é que você vê isso, esse tipo de ação? Olha, se é uma regra que eu tenho no trabalho, e eu não tenho o menor problema de falar a respeito disso, duvide do cliente bonzinho. Ele não vai ter coragem nem de dizer para você que você está atendendo mal ele. Ele vai ficar constrangido de falar alguma coisa. O que ele vai dizer para você? O mercado está ruim, não estou vendendo nada, né? Raciocina. Se ele não compra de você há 3 meses e a empresa dele não fechou, ele está comprando de alguém, né? É óbvio isso, óbvio, para qualquer um. O cliente chato é a melhor coisa que tem. Porque você vai fazendo isso que você fez, ou é a visita, ou é a pessoa que é rude mesmo no começo. No meu início lá atrás da CHS, eu recebi uma carta, porque naquela época não tinha e-mail, né? Eu recebi uma carta de um cliente, mas ele assim acabava com a gente. A gente estava lá na Via Brasil, em 92. E eu falei, meu Deus, eu vou visitar esse cara. Aí me falaram, mas Gina, olha como está a carta, ele não vai nem te receber. Eu falei, vamos ver o que acontece. Né? Não tinha celular também naquela época. Que bom, né? Tem coisa que é bom não ter. Né? Aí apareci lá, o nome dele era Aires. Olha, eu sou a Valéria da Via Brasil, eu recebi uma carta sua
E eu queria saber o que foi que aconteceu para que você sentisse tudo aquilo. O que foi que a gente fez para você sentir tudo aquilo. Ele contou tudo. Você quer coisa melhor do que isso? Desabafou. Passou a ser seu Ele melhor amigo, seu melhor muito cliente. muito chateado. Né? E a coisa tinha sido bobinha para a gente, não para ele. Tem um momento também, né? Tem uma hora que eu falo uma coisa para você, você pode não gostar. Tem hora que eu falo a mesma coisa para você, depende de como você tá, você vai não só se ofender, como você não vai querer me ver mais, porque eu te peguei num momento horrível, né? Então o Aires contou tudo que tinha acontecido ali, eu ouvi tudo aquilo, porque eu vi também uma outra coisa que as pessoas estão com dificuldade, né? Até li recentemente um livro da Pétria Chaves, uma jornalista da CBN, falando a respeito da escuta, né? E na capa já diz assim, que você se torna um pai melhor, um profissional melhor, tudo você se torna melhor se você souber ouvir, né? Então o Aires falou muito ali. Falei, bom, vamos fazer o seguinte, se eu fizer isto e isto, num primeiro momento, você dá uma chance para a gente recomeçar essa relação que eu nem sabia que existia, que estava desse jeito? Aí ele falou, tá bom, vamos tentar, mas eu duvido muito que vocês vão conseguir me recuperar como cliente. Olha que a empresa tinha 1 ano de vida, como é que pode ter uma história tão horrorosa assim? Mas pegou ele no dia errado. Tá bom. E eu comecei visitando toda semana, naquela época eu era de vendas, visitando toda semana, verificando como é que estava, qualquer coisa fala comigo. Que é uma coisa que eu nunca admiti na minha vida. Sua empresa tem um péssimo atendimento. Como assim? Quem atende sou eu. Né? Eu trabalho lá dentro, eu atendo. Né? Fala comigo, se eu não resolvo tudo, eu não sou Deus, mas a gente conhece caminhos, a gente pode melhorar coisas que você pode trazer para mim, que eu nem sei que aquilo seria importante, mas é para você e eu posso implantar e é bom para mim. Olha, e de novo, ideia, né? Ideia. E aí, quando você descobre a chave do cliente chato, do cliente difícil, né? Eu dou um outro nome para ele, é o cliente que me faz crescer, né? Ninguém rouba ele de você, porque para o outro ele vai continuar sendo chato, o outro não vai querer atender, o outro não vai... Ih, deixa para lá, e esse cara é assim mesmo, ele cota e não fecha nada. Vai continuar sendo esse. E comigo, ele já tem, com o meu time, com a empresa que a gente trabalha, montando um cenário diferente, dificilmente alguém rouba esse cliente de você, né? Então, é importante que as pessoas entendam isso, porque, de novo, vira aquela amizadinha que ele quer cancelar. E ele cancela. Ele cancela a pessoa, ele cancela... A palavra cancelar hoje ela está também na moda, né? Outra palavrinha, né? Da moda. Ele bloqueia, exclui. Não quero mais falar com essa pessoa. Nem ligo mais para... Não pode ser assim, sabe? É exatamente o contrário, né? Você vê hoje, por exemplo, há quantos anos a Thaís atende você, né? É uma pessoa que, às vezes, eu passo pela mesa dela... eu falo assim, aí, quantas cotações hoje? Ela conta, tantas já, e ela fala isso com vontade, sabe? Ela fala isso com... É o trabalho, ela quer fazer bem feito, ela quer atender bem, ela quer ter qualidade naquilo que ela faz. De novo, né? É fazer de propósito, eu quero fazer bem feito, e por isso eu faço dessa forma. E você lembra como eu conheci ela? Já te contei? Não. Ela era estagiária no departamento financeiro. Eu tive um problema com uma nota, com uma comissão, não lembro bem na época. E eu liguei, já tinha, na época, ligar, não era e-mails, era bem menos, né? Começando, eu liguei e conversei com uma, conversei com outra, não resolveu. Eu liguei para ela e falei, espera aí, vamos resolver. Ela resolveu. Aí, de repente, ela estava cobrindo férias, né? E aí não vamos citar nomes, né? A pessoa me ligou perguntando como é que foi o atendimento dela. Eu falei, pode promover, entendeu? Não é gostoso? E ela tá até hoje... Ela é uma das melhores vendedoras que tem no mercado de tecnologia. Ela está na nossa relação de convidados, mas ela ficou meio assim. Eu falei, calma que você vai vir, calma. Quem é essa? É a Thaís? Thaís, meia dúzia de coxinha pra gente aí, estamos com fome, por favor. Está embarcando agora para Punta Cana. Ela ganhou o prêmio. Punta Cana. Ela e mais férias? Não, eles vão... É coisa de jovem, né? Estão indo hoje para voltar domingo, coisa que é complicado. Tem que ter a idade deles para fazer isso. Legal, nossa, parabéns, Thaís. E nesse mundo que você vive, esse mundo de vendas... O que você indica hoje para quem está entrando?
não importa se é homem, mulher, não vou entrar no... Qual é a indicação? Porque eu, vendo de fora, eu acho muito difícil vender. Assim, é o que você falou, você vem com um lado mais humano da coisa, né? Você tenta entender o cliente, a gente já ouviu isso aqui na mesa também, né? E o que você indica? Porque não é só dinheiro, né? Como que é? Tem uma... Hoje eu já sou de produtos há bastante tempo, mas como eu disse, vendas não saem da gente nunca e a gente continua fazendo isso mesmo. Somos todos vendedores. A primeira coisa, você tem que ser curioso, sabe? Em tudo que você faz na vida, seja vendas ou qualquer outra coisa. O dia que você perde a curiosidade, você não vai conseguir trabalhar mais em lugar nenhum, né? A hora que você acha que você sabe tudo, aí é que você está com problema, né? A verdade, ela meio que te aprisiona, né? Você está limitado, né? Sob tudo já está limitado. Eu essa também aqui acho é a isso. minha verdade. Olha que porcaria que eu acabei de fazer, né? Eu estou parada, estagnei, eu já sei tudo, né? Então, a primeira coisa, saber que você não sabe, que a cada dia você pode aprender uma coisa nova. Esses dias eu achei fantástico. Esses dias já tem uns 3 meses isso. Estou lá, eu sento no meio do meu pessoal, né? E de produtos, e aí a gente estava trocando figurinha. Puxa vida, vender extensão de garantia não é fácil, né? Hoje em dia a gente sabe que as máquinas não dão tanto defeito assim, os clientes querem muito falar em valor de ticket e de repente botar mais a garantia acaba ficando caro. Aí vira o Anderson e fala assim, sabe como é que eu faço? Eu divido por mês. Em vez de dizer que custa tanto, eu falo assim, olha, com tanto por mês, você consegue ter uma garantia, se a gente for imaginar, e esse valor é para 3 anos. Você está pensando que você vai gastar R$30 por mês e vai ter uma garantia por mais um ano? Não, é para mais 2, a máquina passa de 1 para 3. Nossa, eu nunca tinha pensado em dividir desse jeito, né? E é uma coisa tão... né? E é a pessoa que mais vende garantia, né? Então, como é gostoso você... o que eu vou aprender hoje? Sabe? É isso que eu quero dizer a respeito de curiosidade. Sabe? Que frase eu vou ler hoje? Com quem eu vou conversar hoje? Perto de quem eu vou sentar hoje? Porque a gente também tem mania de achar que a vida do outro é fácil, né? Graças a Deus, na empresa que eu trabalho hoje, não tem essa coisa de rixa de vendas com produtos com logística com finanças. Muito pelo contrário, todo mundo sabe que, até brinco com o responsável pela logística, que ele realiza o que a gente promete o dia inteiro, né? Se ele não fizer a ponta lá, não chegar corretamente o que a gente prometeu, na hora certa, no endereço certo, o trabalho da gente morre aqui. E o restante é igual, né? Então, se você não passar redondo, se você não entender o que o outro departamento necessita, se você não tiver uma coisinha chamada curiosidade, caramba, como é que eu posso facilitar a vida do vendedor? Que não é brincadeira, né? Você passar o dia inteiro com uma coisinha dessa no ouvido, lá atrás você era acionado por onde? Acabei de dizer, você recebia uma carta. Quanto tempo demora para uma carta chegar? Da época, depende da... São Paulo 3 dias. Detalhe, né? Até 2000 a gente tinha fax, né? O e-mail começou a chegar Telegrama, depois. a gente mandava proposta por telegrama. Sim. Então, Nossa, lá atrás... faz tempo isso, hein? Pois é, eu não sabia que eu tinha tanto tempo de vendas assim. Achei que eu tinha só 40. A gente se conhece desde Telegrama já foi faz uns 20 anos. 34? 94, a gente se conhece desde 94. Desde da Via Brasil. Exato. Então, naquela época as coisas eram mais lentas, né? Então, de repente, você tinha um tempo maior para reação. Hoje em dia, não. Se você tenta imaginar, o carinha está com isso aqui no ouvido, a empresa não trabalha mais com 5, 6, 10 marcas, trabalha com 160 marcas, que às vezes cada uma se subdivide em várias, né? Então, ele vai lembrar que você falou que aquele produto está em promoção, que de repente, quando um cliente pede isso, você também pode ofertar aquilo, né? Pera lá, se coloca no lugar dele, senta lá do lado, ele tem um monte de e-mail chegando, clientes acionando pelo WhatsApp, clientes acionando pelo celular. Pelo Teams. Cada um usando uma ferramenta. Nossa Senhora, e ele só tem 2 ouvidos e uma boca. Ele, de novo, é o quê? Um ser humano a serviço da tecnologia. Então, vamos tentar facilitar a vida dessa pessoa, meu Deus do céu.
né? Vamos tentar passar as informações mais redondas, vamos saber que essa forma não é adequada, essa forma é melhor, vamos ser um facilitador da vida dele, né? Claro que ele vai conseguir lembrar das coisas que você com carinho faz, né? Ele também vai ter um certo carinho sobre a tua linha. Por quê? Porque você é bonzinho? Não, porque você facilitou a vida dele, porque ele consegue bater a meta dele, porque ele consegue ver o teu produto frutificando ali atrás dele e outros produtos. Enfim, se um tomar conta, né, de como facilitar a vida do outro usando a bendita da tecnologia, né, não simplesmente dizendo, eu passei o e-mail, ele que leia. Não vai conseguir, porque é muita marca, é muita coisa, né? Então, facilita a vida. As coisas funcionam muito melhor usando a tecnologia. As ferramentas certas, né? Exatamente. E isso serve para todos os setores, né? Não só para o nosso segmento de informática, serve para tudo, até para a nossa vida pessoal, né? Você tem que facilitar, entendeu? Não custa nada saindo do trabalho, ligar para o esposo, mandar uma mensagem, precisa de alguma coisa. Entendeu? Só lembrando aqui, rapidinho, cortando um pouco o nosso papo, que não deixe de se inscrever, ajuda a gente, estou reforçando aqui, tá? Se inscreva no canal, dê o seu likezinho, compartilha esse vídeo para outras pessoas também e façam suas perguntas, tá? Já tem bastante pergunta aqui, daqui a pouco a gente vai fazer para a Valéria. Então, nos ajude compartilhando, deixando o seu likezinho, se inscrevendo no canal. Valéria, sabe o que eu queria te perguntar? Com facilidade no dia a dia, você, Valéria CNPJ, consegue deixar para trás e viver o seu CPF normalmente? Você é duas pessoas ou você é uma pessoa só, trabalho, casa? Como é que funciona? Eu sou uma pessoa só. Eu não acredito nessa coisa de... Falava-se muito isso, né? Quando eu entro na empresa, eu esqueço minha vida particular, deixo lá do lado de fora e aqui eu sou só empresa. Quando eu saio daqui, eu deixo a empresa aqui e vou para minha... Isso não existe. Ser humano não é dividido dessa forma, né? Mas hoje eu consigo sim sair da empresa e viver a minha vida particular. Eu consigo sim ter final de semana. Antes era muito complicado. Era difícil você ter um final de semana que você não trabalhava o fim de semana todo, né? Na época de CHS, por exemplo, meu Deus do céu. Às vezes já teve época, olha o absurdo. Você sai de férias, né? E vai para Ilhabela. Chega lá em Ilhabela, você tira as coisas de dentro do carro, coloca lá e vai fazer uma comprinha. Você chega no armazém para fazer a compra, o celular toca. Não, isso já foi foi CHS mesmo, que já existia celular, olha aí, ó. A partir de 98 a gente já tinha celular. Aí o que acontece? O celular toca. Precisa voltar para São Paulo porque aconteceu um problema e Nossa. essas férias continuam depois, né? Era assim, né? Fim de semana, direto trabalhando. Esse final de semana vai ter que todo mundo trabalhar sábado. As coisas aconteciam dessa forma. Hoje em dia, se as pessoas se permitirem, né, porque não é a empresa que está fazendo isso, muito pelo contrário, se as pessoas se permitirem, elas conseguem ter um trabalho durante a semana, elas conseguem estudar à noite. Eu faço muita questão dessa coisa de tem um horário para parar. Claro, vai para casa. Tem o fechamento do mês, né? Que você precisa ficar até mais tarde mesmo, tem dias específicos para isso, tem alguns eventos que você tem que ficar até mais tarde. Agora, no geral, tenta terminar na hora necessária, precisa de 10, 15 minutos, é uma coisa, mas não vai ficar aqui até 9, 10 horas da noite, não vai levar serviço para casa, não vai... Porque o notebook também, se você não tomar cuidado, você está lá na cama trabalhando, né? Não, larga, deixa separado, né? Começa a conversar com as pessoas, olhar nos olhos delas, ver como é que elas estão, sai para jantar sem ficar mexendo no bendito do celular, sem tirar fotografia do prato. Que coisa mais esquisita do que você pede um prato, o prato chega, você tira a fotografia e posta. Moda. Não sei, mas... Modinha. Ou modinha esquisita, né? Pera lá, vamos sentir o gosto daquele prato, conversar com quem está ali, né? É tão gostoso isso. O Matheus Silvino mandou até uma mensagem aqui falando de se você não vende um produto ou serviço, você está vendendo o seu tempo, né? É o que você está falando agora. Você chegou em Ilhabela, tirou as coisas, foi comprar alguma coisa, liga, volta. Você acha não sei se a precificação para o seu tempo está certo? Sim. Você acha justa?
Hoje, você acha justo isso, as empresas fazerem isso com os funcionários? Não estou falando de empresa A, B ou C, mas quanto a isso, quanto você acha que tem que ter ou não? Olha, hoje em dia eu acho bem difícil isso acontecer, sabe? Eu não vejo mais, até com os meus colegas que trabalham em concorrentes, não vejo mais isso acontecendo. É uma coisa que ficou no passado. Essa coisa de você ficar trabalhando até muito mais tarde, de você não ter final de semana, você não ter direito a tirar férias em paz. Eu vejo isso muito diferente. Agora mesmo acabou de voltar 3 do meu time de férias, felizes da vida, e não ligaram um dia para a empresa para saber o que estava acontecendo, e eu faço questão, aconteça o problema que acontecer, não ligue para quem está de férias, deixa a pessoa, eu digo bem assim, esquece que a gente existe no dia que a pessoa está saindo de férias, porque é para isso mesmo, né? Ele tem que viver até para voltar restaurado, até para voltar descansado, para voltar inteiro, né? Para poder fazer aquilo de novo com prazer, porque cansa, né? Mas eu acho que teve uma mudança aí, né? Porque se você observar, em determinado momento, a maioria das pessoas de tecnologia usavam dois celulares, um pessoal e um comercial. E sábado você estava ali com os dois e olha, tinha mais gente te chamando no comercial do que no pessoal. Então não parava. Em determinado momento eu falei, parou, eu vou ter só um e não vou responder ninguém mais de sábado e domingo. Aí eu fui me educando para educar os outros, né? Esse é o ponto. E aí eu diminuí o ritmo. A gente já conversou sobre isso diversas vezes. Aí eu fui diminuindo o ritmo. Hoje eu tô nessa vibe aí de 6h30, eu paro, eu vou treinar, eu vou estudar música, eu vou fazer alguma coisa. Porque o tempo passa, né? Se você não se permitir reabastecer, o que você tem para dar daqui a pouco? Nada. Né? Eu tenho também um celular só, mas ali dentro tem os 2 chips, o pessoal e o profissional. Mas a coisa acontece de uma forma que sábado não tem ligação. Às vezes até acontece durante as férias. Não tem problema. Atendo, já dou o telefone para quem tem que ligar e vamos, porque tem algumas pessoas que ficam só com o seu. Né? Então, vamos embora. Não tiro o chip da empresa do celular. Mas também dá para perceber que o outro lado já respeita mais o sábado e o domingo, sabe? Coisa que a gente não tinha no passado. Não, verdade. Teve fim de semana que a gente tinha que entregar a máquina e ajudar a montar, porque a loja ia ser inaugurada. Hoje você pensa nisso, você fala, Jesus, né? Não, você não acredita. Era assim, não era você que se permitia, era assim. A loja ia ser inaugurada, para ganhar aquele pedido você tinha que ajudar a montar tudo e você ia e fazia. Né? Salas de aula. Eu mudaria alguma coisa nisso? Absolutamente nada eu mudaria, porque senão não seria eu aqui. Todo esse resultado veio dessa coisa toda, né? Na época era assim, e a gente não se sentia vilipendiado por isso. Estão abusando, isso é demais para mim. Não, o dia que foi demais, a demissão foi pedida, né? Mas o resto fazia parte. Você ia lá para a Fenasoft, para a Condex. Saía de lá 1h da manhã, 2h. E cheio de dinheiro ainda, porque ia um banco lá e ia fazendo os financiamentos na hora, você ia com aquele monte de cheque, né? Hoje o pessoal não deve nem saber o que é cheque mais. E aquele monte de cheque, duplicatas assinadas, um monte de coisa. No dia seguinte, sábado, você ia para o Aimoré e tinha uma pessoa lá para te receber com tudo aquilo, para dar entrada em tudo aquilo. E tudo bem, você estava feliz da vida, porque nunca vendeu tanto na tua vida como naquela época, né? Tipo, isso aí foi tipo 94, quando abriu a reserva de mercado, e você tinha IBM com a Aptiva, você tinha a Microtech com Compaq, Quest. Isso. Com os pressários. Isso, os pressários. E era uma competição desse jeito. Vamos ver quem vende mais. Está com o caminhão lá fora e as pessoas saíam com o computador embaixo do braço. Tudo isso acontecia em fim de semana, acontecia até 1h da manhã. E era assim que funcionava, né? Hoje não é dessa forma mais, é diferente. Graças a Deus. Por isso que é importante que as pessoas assumam que não é a tecnologia que está tomando conta da vida delas, são elas que estão permitindo serem totalmente dominadas, controladas, abduzidas por algo que foi feito para ajudá-las a ter mais tempo de ser humano. Né? Galera, você é do livro? Você curte leitura? Bastante.
sendo da tecnologia, você é do livro antigo, papel ou e-book? Adoro papel. É? Adoro papel. Porque eu gosto de rabiscar. Ah, mas aquele lá você pega a canetinha e faz também, não é igual. Não é igual. É, bom. Posso fazer umas perguntas aqui que tem pra Opa, gente? por favor. Pedrão, tem alguma coisa ainda aí? Observação? Perguntas? Primeiramente, eu quero agradecer aí todo mundo que estava com a gente hoje. Muito obrigado, tá? Lembrando, dá aquele likezinho, deixa o seu... Se inscreve no canal aí. E daqui a pouco estamos na plataformas de streams também, de áudio. Não esqueçam, você pode estar no seu carro lá ouvindo uma conversa maravilhosa que nem estamos tendo com a Valéria hoje aqui. Valéria, seguinte, ó, a Rayane Santos, boa noite. Bora para mais um bate-papo, milhões. Matheus Silvino, as coisas estão simples, sendo os melhores. A Laura, que está sempre com a gente aqui. Boa noite, Valéria. Nos cargos de liderança, na sua vaga, na sua área, você também tem muitas mulheres hoje em dia? Hoje eu tenho um grupo misto. Até o ano retrasado, éramos só mulheres na unidade. De repente, deu para colocar mais pessoas, eu assumi um time maior, nesse time tinham mais homens, e está funcionando muito bem, muito gostoso. É uma troca muito boa. A Elizabeth Ferreira aqui está mandando, ó, parabéns, Valéria, gostaria de estar sempre por perto, aprenderia muito com você. Codificado Podcast, Codificortes, nosso aqui também da equipe. Valéria, você que adora ideias, acha que as melhores vêm dos jovens, cheio de frescor, ou dos mais velhos, cheio de experiência? Vem de quem tem vontade de dar ideia, vem de quem é criativo, vem de quem quer participar, sabe? De repente, qualquer um pode chegar aqui e falar assim, Pedro, você não acha legal botar o logo dos dois lados da caneca? Que de repente, de um lado só, você vai, vou pensar nisso, né? É alguém que fez o quê? Que olhou para essa mesa, viu o formato do programa e falou, olha, isso aqui eu acho que seria legal. Eu acho lindo isso, venha de onde vier. Às vezes você pega umas coisinhas assim tão pequenininhas que se tornam... ela é a semente de uma grande ideia, às vezes. Né? Você traz uma coisinha pequenininha, um complementa, isso eu acho lindo. Um complementa, o outro complementa, e vamos fazer, é fantástico isso. Então, venha de onde vier, sempre vem de quem é curioso, sempre vem de quem é interessado, e independe de ideia, de idade. Quer dizer, da idade também, porque a experiência, pergunta pode estar inovando também, né? E você escuta uma sugestão assim, né? E às vezes você recebe aquilo, vou pensar, tal. Aí passa um mês, 2, o que você colocou há pouco, né? Aí vem aquilo na tua cabeça, você já transforma, já executa e o negócio começa a acontecer. Você fala, nossa, olha, aquela pessoa lá que me deu essa dica. Tem vários insights assim. Ainda seguindo, assim, uma pergunta meio que para os dois, né, que trabalham com vendas. É melhor trabalhar com os seus pares ou alguém de fora? O que você chamou de pares? Pares assim, outro vendedor, ou que já está ali com você, ou uma pessoa que está entrando ali meio cabeça vazia, que pode chegar com uma coisa diferente. Eu adoro conversar com gente que está começando exatamente por isso. Não pensa que porque você não sabe nada daqui, você não pode dar ideia. Exatamente o contrário. Usa esses primeiros 3 meses, que sempre tem, né? Às vezes até para saber onde fica o banheiro demora 3 meses. Que é tanta coisa para aprender, é tanta coisa para conhecer, tanta pessoa para conhecer. Então, usa esses 3 primeiros meses para olhar, perguntar. É aí que surgem as ideias. Né? Por que isso aqui funciona assim? Às vezes, a tua pergunta, você fala, nossa, ninguém me perguntou isso. Faz por que você eu faço refletir, assim? né? Por que eu faço assim? Acho que eu podia fazer de outro jeito. Né? Às vezes, não é nem uma ideia, é uma pergunta que alguém te faz, que já te faz pensar que você pode fazer diferente. Um questionamento de uma pessoa mais leiga, que não viria talvez de uma pessoa que faz a mesma coisa que você. Você também, Pedrão? Certinho, é isso mesmo. Você tem que estar sempre atento, né? E também assim, se está muito sobrecarregado, você acaba não percebendo essas coisas, né? Então você tem que se dar o momento, né? Gestão, às vezes você tem que parar, falar, calma, preciso respirar, porque senão eu não consigo crescer. Ó, o Matheus aqui, né, que já participou, tá com a gente. Valéria, se você pudesse dar um conselho para os jovens que querem ingressar nessa área de tecnologia, qual seria?
Olha, ingressa se você tiver muita vontade. Não ingressa por ilusão, achando que, nossa, vou entrar num mundo fantástico. Né? Ele pode até ser, ele pode até se tornar, mas se você não for, de novo, curioso, se você não for interessado, se você não for comprometido e se você não souber ouvir sem melindres, não é um bom mundo e não é só o de tecnologia. Você precisa arrumar essas coisas, descobrir qual é o lugar que você quer trabalhar e sentir vontade. Sabe aquela coisa quando você acorda de manhã e você fala assim, nossa senhora, tem que ir de novo lá. Tá errado, já teu corpo já sinalizou que não tá legal. Não adianta você falar, porque eu ganho pouco, ou porque é longe, ou porque a empresa não mudou de lugar. Pensa direitinho, esse desânimo está vindo da onde, né? Agora, quando você levanta e fala, eu vou, né? Quando você realiza alguma coisa e você fala, puxa vida, que legal, né? Consegui fazer, consegui resolver uma situação, consegui criar uma coisa, pensei que eu não ia conseguir fazer isso e fiz. Por exemplo, eu aqui hoje, né? Uhum. Primeiro podcast que eu participo da minha vida, pensei algumas vezes, puxa vida, né? Não, eu não vou fazer isso com o Pedro, vamos lá, vamos ver o que dá para fazer. Então, você sai mais fortalecido, sabe? Você sai mais confiante em você mesmo. Então, o segredo é esse, né? Seja curioso, queira fazer de verdade, queira realmente participar, sabendo que existem lá pessoas que não necessariamente vão pensar como você. Existem lá pessoas que já fazem algumas coisas que você precisa aprender também, né? Não só eu vou chegar lá, eu vou revolucionar. Pera lá, vamos ver primeiro como a coisa funciona, vamos participar, vamos fazer um grupo, vamos querer participar junto, né? Isso é fundamental em qualquer profissão que você queira, qualquer empresa que você queira trabalhar. Você já fez palestras de liderança ou algo assim ou não? Primeira vez. Você está falando de podcast, mas você tem ideias bem sólidas, assim, que realmente nos faz pensar e bem legais. Não é possível que você não... Não sei, sabe? Eu gosto muito de gente, Kiko. Eu me interesso por gente, sabe? Eu tenho um trabalho voluntário no fim de semana, com gente, né? Discutindo coisas factíveis, coisas reais, né? Coisas que às vezes você fala assim, você vai para lá falando assim, puxa vida, eu tô com um probleminha. Quando você sai de lá, fala, gente, não tinha problema nenhum. Né? Tem umas histórias que você ouve assim, você fala, Jesus, eu quero saber o final, como é que essa pessoa saiu dessa situação, porque com tudo isso que você já viveu ou pensa que viveu, você não consegue chegar a dar uma solução para aquilo, né? Então eu sou muito curiosa com referência a pessoas, eu gosto de pessoas, então... Isso você começa a tirar as outras coisas de letra, né? Para você ficar mais fácil. Não é de letra muito não, tá? Não é de letra não, tem coisa também que tem que parar, tem que pensar, tem que imaginar por que daquele jeito, como que você faz para sair daquela situação, por que aquela pessoa está pensando isso de você, por que daquele lado é mais fácil, desse daqui é mais difícil. É ter vontade. E uma coisa assim que a gente está esquecendo, que foi a pandemia, como é que você se virou? Primeiro, como todo mundo, né? A gente foi para casa achando que ia passar uma semana em casa. Ficamos 2 anos. E aí aquela coisa, poxa vida, né? Não vamos pegar tudo no supermercado, porque senão as outras pessoas vão ficar sem, afinal de contas vai ser só uma semana, e virou 2 anos. Aquela coisa com papel higiênico, né? Meu, nego levando estoque de papel higiênico para casa. Que coisa maluca. E a gente criou umas coisas assim muito interessantes, né? Porque na época eu montei um grupo, né, das pessoas que trabalhavam comigo, e todo dia de manhã a gente se dava bom dia, até para saber, né? Porque tinha hora ali que as pessoas sumiam, você não sabia onde é que estava doente, foi socorrer sei lá quem, passou mal mesmo, estava internado. Então era uma felicidade quando todo mundo dizia bom dia, né? Tá todo mundo lá, e como é que tá a família, como é que dá para ajudar? A empresa na época também ajudou em muita coisa, muita gente, todo mundo teve necessidades, né? Então e essa coisa, vou almoçar, tô saindo, tal, isso
continuou no final da história. E a gente fez 2 anos assim maravilhosos de trabalho. Só que, né, o que a gente queria na época? Todo mundo falava em home office, né? Eu quero. Por que não tem? Só que todo mundo queria home office como se faz hoje, né? Você não queria home office com as crianças em casa, com o marido em casa, sem diarista, sem gente para nada, né? Não era isso que você queria um escritório na sala, né? Né? Então a família toda, se estava naquele fim de semana, ficou todo mundo na tua casa, não era esse home office que você queria, né? Tanto que teve muito casal se separando, teve muita coisa acontecendo, porque também nunca tinham convivido tanto na vida, né? As pessoas estavam acostumadas a chegar de noite, sair de manhã, então tudo bem a relação da gente. Agora 24 horas a coisa ficou difícil. A data de validade já venceu ali mesmo. Aí depois disso, a gente continuou com algumas coisinhas que a gente montou durante a pandemia, porque foi assim, a gente descobriu uma coisa muito legal. Dizer bom dia, né, significa tô aqui, né? E aproxima as pessoas. Né? Não é porque alguém quer saber se você às 9 horas falou bom dia, se você está logado ou se não está, né? Estou aqui, conte comigo, né? Tá. Meio-dia, 1 hora, sei lá que hora você quer almoçar, estou indo almoçar. É libertador, não é dar satisfação. Ninguém vai te incomodar durante 1 hora. Vai almoçar, vai fazer o que você quiser. Ninguém vai ficar te chamando e você, eu estou almoçando, cadê o fulano? Não, o fulano está almoçando, vai almoçar. Né? Alguém precisa de alguma coisa? Estou indo embora, porque às vezes no final do dia surge um negocinho lá e olha, dá para fazer mais isso? Então vai com Deus, se divirta, vai cuidar da família e tal. Então a gente descobriu que algumas coisas, algumas ferramentas que sempre se pensou que eram coercitivas, né? Eram vigilância, alguma coisa assim, não, elas são libertadoras, sabe? Você fala, agora é minha hora de almoço, né? Agora estou indo embora e vai fazer tua academia, vai estudar, vai fazer o que você quiser. Né? Larga o celular e vai viver. Ainda nessa base, nessa linha aí, o que você acha do home office hoje? Muitas empresas já estão, né, mandando o povo voltar, muita gente não gosta, não quer voltar. É um período de adaptação de novo. Né? Lá atrás foi um período de adaptação, agora está sendo outro. Né? Tem muito ainda na cabeça das pessoas o tempo que elas levam, e é legítimo o sentimento, né? É importante entender isso. Né? Atrapalha no processo, no progresso? Eu acho que no progresso não, mas atrapalha no como você tinha armado a sua vida. Você vai ter que refazer, né? Só que o ser humano é isso, desde a época inicial da existência dele, você vai se adaptando, vai se conseguindo sobreviver com aquela situação, melhorando as suas condições de sobrevivência e você vai se adaptando. Então o que a gente fez? Aprendemos a viver em casa, né? A nos comunicar com as pessoas sem vê-las. O máximo que a gente via era ali na tela, né? Hoje, a gente fala assim, puxa vida, mas passar 2 horas no trânsito de manhã, 2 horas no trânsito à noite, eu poderia estar trabalhando em casa. Então, só que o contato humano, ele é necessário, né? E a gente ficou chatinho quando a gente foi para o home office 100%, né? Porque hoje, o colega do lado está fazendo um barulho que você não está acostumado na sua casa, né? Na sua casa, quem fazia barulho era você ou ninguém, né? Você tinha o barulho que você produzia, né? Quando já estava no home office diferente da pandemia, né? No trabalho não, já tem um monte de gente perto, já tem os cheiros das comidas, dos perfumes, né? Já tem o ar-condicionado, que ar-condicionado central nunca vai conseguir agradar 100%, uma parte está com calor, uma parte está com frio, na média, né? Está todo mundo bem, mas não é isso que acontece. Então você está tendo que, de novo, aprender a dividir. Coisa que a pandemia deixou a gente um pouco... a gente com a gente mesmo, né? A gente com aquele grupinho que estava dentro de casa com a gente, né? E agora a gente voltou para a multidão. Um adaptar. Um pouco meio com medo, né? Do povo. Mas é importante. Vai pegar, não vai pegar, né? O que será que ele tem? Tomou vacina, não tomou? Isso aí era o início, né? Agora, hoje em dia, puxa vida,
Coitado do pessoal com renite também, né? Nossa, nem gripe o coitado tem, era só renite, o pessoal já achava que era Covid, que era isso, que era aquilo. Tudo isso passou e agora veio uma outra onda. A gente tem que aprender a viver junto novamente, sentar um aqui do lado, outro ali do lado, tal, e aí o barulho do outro é diferente do teu, o tom da voz do outro às vezes incomoda, isso aqui você tem que usar porque os assuntos... A gente não fazia, se eu faço uma reunião com o fabricante, eu não tenho um concorrente do lado, né? Hoje em dia, no trabalho, isso acontece. As unidades estão juntas ali, né? Você ia no fabricante fazer uma reunião, ou ele vinha, você pegava uma sala para fazer uma reunião. Hoje você faz muita coisa pelo Teams, né? Então é uma questão de adaptar. E é necessário, E hora do almoço, né? O nego vai lá pro marmitódromo e fica roubando o bife do amigo lá. Cuidado aí, hein, rapá. Fica roubando o bife na hora do almoço aí, deixa só Ainda o arroz e tem o isso, feijão. acho que não tem isso, não. Não tem mais? Não. Olha, Ou não, cara? Tem Lógico que câmera lá, tem câmera. Que? Aonde? O marmitódromo? Não. Os caras roubam bife, velho. Só na obra. Nada. Vai nessa. Você chega lá, o cara trouxe o zoião, o outro com bife, ele arranca o bife da marmita do cara. Ó, tem a Cíntia Mark Martinez. É excelente, sempre nos ensinando tanto. Minha líder há 9 anos, orgulho de fazer parte. Daniela Valente. Obrigado. Parabéns, bate-papo incrível. Andréa Silva, Valéria, incrível. Seu primeiro podcast, mandou muito bem. Mandou muito bem mesmo, Valéria. Parabéns, viu? Obrigado, E o Emerson, falando com sabedoria de... Aqui eu não consigo ver. De vida. A Val é top. Valeu, Emerson. Obrigado pela presença aí no nosso chat. Valéria, queria agradecer aqui, de antemão, o bate-papo. Mais uma vez, a gente aprendeu muito aqui. Foi muito legal. É o que eu falei por mim, você já fazia palestra de lideranças aí, que você fala demais. Primeiro podcast, eu acho que de um monte, porque, né, Pedrão? Foi bom, foi muito bom, parabéns. E eu é que agradeço o convite aí de vocês. Cada uma dessas pessoas fazem realmente parte da minha vida, né? Disseram elas que eu da delas, mas é uma troca, né? Ninguém faz nada sozinho. E graças a todo esse percurso que a gente falou até agora, chegamos aqui com essas pessoas todas também crescendo junto, nada mais gostoso, né? Do que compartilhando, você, né? Você parar para pensar quanto tempo você é cliente de empresas que eu trabalho, não é à toa, né? Com certeza não é porque sempre foi o melhor preço, não é isso que uniu a gente há mais de 30 anos, da mesma forma que as pessoas, né? Então, volto a insistir, usem tudo que puderem da tecnologia, mas não deixem que ela tome conta da tua vida, sabe? Seja o amigo que abraça, seja o amor que olha no olho, que pergunta o que está acontecendo, que conversa, que participa, que vai num restaurante e não pega cada um telefone para ficar olhando, sabe? Não tem coisa mais deprimente de você entrar num restaurante e ver um casal dessa forma. E pior, né? As crianças do lado fazendo a mesma coisa. Formem realmente famílias, formem grupos, formem times, formem amigos. Vivam a vida como um ser humano. É isso aí, Valéria. Obrigado. Obrigado. Muito Obrigado bom. vocês. Muito bom. Obrigado mesmo. Parabéns. Obrigado. Pedrão, brigadão. É isso aí, gente. Codificado Podcast versão tecnologia. Lembrando, de vida o VV na frente, o resto é ida. Então, preste atenção no que a galera falou. Valeu, boa noite, até.